Eu preciso te contar uma história. Quando eu estudava para concurso público, eu ainda morava em Brasília ali, e depois de ter feito alguns cursos, para concurso específico, por exemplo, saiu o Banco do Brasil, eu ia lá, me inscrevia no curso preparatório, fazia o concurso do Banco do Brasil. Fiz isso com o Detran, fiz isso com alguns ministérios ali em Brasília. E depois de ter reprovado em alguns concursos, estudando dessa forma, eu entendi que eu deveria estudar de forma permanente. Então eu fiquei pensando: "Caramba, acho que eu deveria entrar numa turma que fosse uma turma, permanente, aquela turma que começa a estudar e ela estuda mesmo sem concurso em vista, esperando algum concurso surgir e estudar de forma permanente". Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz ali, acredito que dentro do meu primeiro ano de estudos para concurso público. Reprovei em uns 3, 4 concursos e fui estudar nessa turma permanente. Eu lembro até hoje, morava lá em Brasília, em Taguatinga, e todos os dias tinha que ir para o curso andando, caminhando. Dava aproximadamente, acho que uns 3 km e meio de ida, 3 km e meio de volta, mas estava ali na rotina, sempre fazendo aquilo. Então, quando eu comecei a participar dessa turma permanente, eu ia para essa turma permanente todos os dias à noite, porque durante o dia eu trabalhava. Então, se eu quisesse fazer o curso preparatório, eu deveria ter dinheiro para manter o curso preparatório. Basicamente era isso que eu fazia. Eu trabalhava como office boy na época e utilizava o dinheiro do salário que eu recebia para pagar as despesas que eu tinha com concurso público, porque eu morava com a minha mãe e minha mãe bancava as despesas ali de alimentação, essas coisas básicas que ela, graças a Deus, nunca nos deixou faltar, para mim e para o meu irmão gêmeo, enfim. Então, eu me lembro que quando eu entrei nessa turma permanente, uma das coisas que eu também fiz foi começar a estudar português numa turma específica. Lá em Brasília, tinha-se muito a ideia de você fazer uma de um curso específico de uma matéria. E como o português era carro-chefe para concurso público, eu falei: "Poxa, eu vou estudar português também". E comecei a estudar português nos finais de semana, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Como é que eu criei condições de estudar português numa turma específica que teria que pagar um pouco a mais, de grana que eu não tinha na época, nos finais de semana? E é justamente esse raciocínio aqui, essa ideia que eu quero conversar com vocês. Então eu compreendo esse vídeo aqui, na verdade, mais como uma conversa. Então, quando eu fazia o curso permanente, eu era bom em algumas matérias. Eu já tinha uma noção boa em algumas matérias, estudava bastante, como por exemplo, direito administrativo, direito constitucional e português. E então eu comecei a sair um pouco mais tarde, chegar um pouco mais cedo, para ajudar alguns colegas que tinham dificuldade na matéria. Tudo começou com um amigo que tinha dificuldade na matéria, eu lembro até hoje, o nome dele era Adriano, e ele tinha começado a estudar para concurso público nessa turma permanente junto com nós, e eu chegava um pouco mais cedo para ensinar o Adriano, trocar uma ideia com ele, mostrar para ele como é que estudava, mostrar para ele onde é que a gente tinha questões, de repente passar algum material, né, emprestar para ele tirar xerox, enfim, estava sempre ali. E com o tempo, isso foi se tomando uma amplitude que eu não imaginava que ela tomaria. E vários alunos começaram a vir mais cedo para poder participar dessas rodas de conversa ali, que a gente se reunia para estudar e tirar dúvidas, e também ficarem um pouco mais tarde para fazer isso. E isso tudo, quando o curso viu em que pé chegou, o curso me convidou para fazer uma monitoria. Então ele passou a disponibilizar uma sala de aula para mim, e nós fazíamos isso ali com mais pessoas. Então foi basicamente assim que eu entrei no mundo dos concursos como professor e comecei a ministrar aulas, especificamente no caso de dúvidas dos alunos ali, de questões relacionadas a constitucional, administrativo e português. Era mais um tira-dúvida de questões, o pessoal me passava as dúvidas, eu estudava as dúvidas e trazia a solução nas outras aulas. Mas a parte principal é que, quando eu comecei a ajudar esse meu colega Adriano,
uma amiga minha, que estudava junto comigo já há mais tempo, ela virou pra mim e conversou séria comigo. Ela falou: "Cara, tu não pode ajudar ele, porque ele é seu concorrente. Você não pode ajudar uma pessoa que está começando agora, porque ele pode tomar sua vaga no concurso público que você vai fazer. Então você tem que pensar muito bem antes de ajudar alguém que está estudando, porque ele pode tomar sua vaga, ele é seu concorrente, então acho que não vale a pena você estudar ele." E com a minha criação, foi uma criação, assim, sempre voltada para ajudar as pessoas. Minha mãe é um exemplo para mim de como de que sempre ajudou as pessoas. Naquele momento eu decidi continuar ajudando o Adriano e os alunos, claro, e não concordei com o que a minha amiga tinha falado comigo, aquela conversa que ela tinha falado comigo. E olha só que interessante. Depois de um tempo, na monitoria, o curso preparatório fez um acordo comigo, que eu falei para o curso que eu gostava muito das monitorias, ele queria implementar a monitoria em outros horários, então eu estudava na turma da noite, eles queriam implementar a monitoria na tarde, na manhã, se desse. Eu falei assim: "Olha, eu topo, mas o dinheiro para eu estar aqui, para eu fazer o curso, vem do meu trabalho, então assim, eu não tenho condições de tempo para estar aqui." E aí o curso me ofereceu uma bolsa gratuita e ainda uma remuneração, que era o valor que eu ganhava com o meu salário para ministrar as monitorias, tanto para a turma da manhã, como para a turma da tarde, como para a turma da noite. E com isso eu consegui fazer o quê? Ficar um bom período estudando, porque logo depois que eu terminei esse curso completo e terminei um curso de português que eu comecei a fazer nos finais de semana específico, né? Durou aproximadamente um ano isso tudo. Eu tive que voltar a trabalhar, né? Enfim, tinha que ajudar a pagar algumas contas também lá em casa. Tive que, né, as coisas foram aumentando, o preço, e a gente vai crescendo. É bem natural que as nossas demandas aumentem com o tempo. Ah, mas isso foi muito bom na época. E a intenção desse vídeo é a gente conversar justamente sobre esse ponto dessa imaturidade de achar que se você ajudar outros concurseiros, isso vai atrapalhar na sua vida, na sua rotina de estudos, porque vai ser um concorrente seu que vai tomar a sua vaga. E eu digo isso com muita nitidez, assim, muita clareza, porque eu vejo o quão isso é maléfico e o como é imaturo. E o quanto também as pessoas têm essa mania de falar isso, de incorporar isso, carregar isso consigo dentro dos cursos preparatórios. Muitos alunos falam isso, eu já fui aluno durante muito tempo. Quando dava aula no presencial também via conversas parecidas como essa, e eu acho importante a gente ter uma maturidade em relação a isso, porque na vida, quanto mais você ajuda, mais você é ajudado e você nunca sabe quando você vai precisar das pessoas. É aquele velho ditado que dizem que o mundo dá voltas, né? Esse meu colega, Adriano, que eu ajudei, logo depois de uns anos estudando, ele passou no concurso público do STM, se tornou professor e arrumou umas aulas para eu ministrar. Imagine a amplitude, eu sequer sabia onde isso poderia chegar. Se eu não tivesse ajudado ele ali sem intenção alguma, talvez ele jamais teria me chamado para ministrar essas aulas lá junto com ele, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que uma das maiores imaturidades é essa: você ficar achando que todo mundo é seu concorrente, que todo mundo está tomando sua vaga e deixar de ajudar as pessoas por isso. E concurseiro se ajuda demais, a gente se ajuda. Eu lembro que a gente se ajudava com material, a gente se ajudava com assinatura compartilhada de plataformas, porque os materiais para concurso público são caros. E fica essa reflexão aqui para você, porque no final das contas, a única pessoa que você está competindo mesmo de fato é com você mesmo. É a sua disciplina, é contra para você ter motivação, para você ter disciplina, para você ter constância todos os dias, e isso acaba sendo o maior desafio. E cara, quando você está no fluxo assim, que você está estudando bem e que você entrou no ritmo bacana, ninguém vai tomar sua vaga não. É aquela velha história também de que quando você passa num concurso público, você começa a passar em vários.
se você está estudando de forma correta, se você tem uma estratégia adequada, se você está se dedicando, não é uma outra pessoa que está iniciando que vai tomar a sua vaga, não. Então, fica aqui esse raciocínio para vocês, essa reflexão, essa conduta, para que vocês tenham maturidade e que vocês se ajudem, né? Que um concurseiro ajude o outro, não tenha receio em relação a isso, porque acho que é uma das maiores imaturidades a gente não ajudar o outro pensando que aquele outro pode tomar a sua vaga. E não se esqueça de contribuir com o crescimento aqui do canal, deixando seu like, se inscrevendo, ativando as notificações, é muito importante para mim. O YouTube entende esse vídeo como relevante e recomenda esse vídeo para outras pessoas.